É necessário eu ser um palestrante popular para conseguir vender palestras para empresas de outras regiões do Brasil? Não. Não é necessário você ser um palestrante popular para vender para grandes empresas multinacionais de outros estados do Brasil. Se você gostaria de vender para empresas de outras regiões e não consegue alcançar essas empresas, se você tenta entrar em contato com empresas e você acaba sendo ignorado, essas empresas não retornam o contato para você, você tenta ligar e o pessoal, em vez de conversar com você, fala, manda uma apresentação sua para mim e nunca mais retorna aquele e-mail de apresentação que você mandou, o problema não é a sua popularidade. Esse é um sintoma do problema, mas não é o problema. Vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Como você sabe, aqui nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo dos palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, que é o palestrante corporativo. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras. E você que está chegando, vai deixando seu like. Eu sou garoto propaganda. O tema de hoje, para você palestrante experiente, para você palestrante iniciante, o tema de hoje é super importante e se você perder, você vai se arrepender amargamente. O tema de hoje é como ser conhecido no mercado de palestras. Todo palestrante, mesmo aqueles que não sabem que querem ser palestrantes, almejam isso inconscientemente, não é, Lucas? Com certeza, todo palestrante quer ser conhecido nacionalmente, né? O Renan escreveu aqui, sou novo aqui nesse mercado, então esse tema hoje interessa muito a ele, interessa muito, acho que a maioria dos palestrantes que vão assistir a gente. Maravilha. Vamos lá então, olha só, eu vou iniciar esse podcast de hoje, como sempre, com aquela reflexão que vai fazer a gente ficar pensando e pensando, já virou um ritual aqui, começar com a reflexão. O que você acha, Lucas? Você é o nosso Buda, né? Manda aí. Em vez de você ficar debatendo para resolver problemas que já acontecem durante o seu dia, que já acontecem no seu trabalho, que já acontecem na sua casa, com a sua família, com seus filhos, problemas pessoais, como problemas financeiros, problemas pessoais, como problemas de falta de vender mais, falta de habilidade de conversar mais com o cliente, saber qual é o cliente ideal. Encare cada questão dessa como um quebra-molas. Sabe aquela lombada que tem na rua? Uhum. Então, encare isso como um quebra-molas. Qual é o sentido de um quebra-mola? Quebra-mola é aquela pequena lombada que numa estrada é feita para chamar a sua atenção, para você reduzir a velocidade. Dependendo de como você se aproxima da lombada, você pode ter uma experiência desagradável. Isso pode ser, além de desagradável, pode ser desconfortável e até mesmo danosa. Então, se você vai muito rápido descendo da lombada com o carro, você pode acabar quebrando o carro, você pode acabar se machucando. Então, não são experiências legais. Ou você pode fazer simplesmente uma desaceleração temporária e passar suavemente pela lombada e mais nada. Olha que simples. Ou você vai rápido e se quebra todo, ou você vai devagar e passa suavemente como um surfista surfando numa onda. Essa que é a questão. Agora, se você pisa no acelerador e se agarra ao volante, você vai atingir o quebra-molas como um torpedo. E aí, consequentemente, além de você acabar danificando o seu veículo, você corre um sério risco de se danificar e para sempre. Então, pense, a partir de agora, como você vai resolver os seus problemas. Pense como cada problema pode ser resolvido como um quebra-molas. E você pensando nisso, ele passa a ser diferente. Cada problema passa a ser diferente. A única diferença é que você sempre passa pelo quebra-molas. Seja ele grande, seja ele pequeno, se você reduzir a velocidade, você sempre passará por ele. E aí, Lucas, o que você achou dessa reflexão? O DJ, ele traz umas reflexões e as reflexões dele é essa reflexão enigmática e depois ele joga o BO para mim, para eu conectar com o mercado de palestra. Aí eu que tenho que ficar pensando aqui, cara, o que esse cara que tá querendo dizer com isso? Como é que eu vou conectar esse negócio com o mercado de palestra? Só que o legal é que sempre dá para conectar. E nesse caso, eu vejo bastante conexão na questão de a busca pela popularidade, DJ.
E esse quebra-molas, muitas vezes, algo que faz tanto o palestrante como qualquer outra pessoa que está produzindo conteúdo na internet se machucar ou entender que é necessário, às vezes, diminuir a velocidade para poder pegar um fôlego. A gente produz conteúdo para a internet e a gente já passou por várias fases de produção de conteúdo. E eu acho que uma fase que acaba encontrando todo palestrante é a fase em que o cara começa a produzir, achando que quanto mais ele fizer, mais rápido o resultado vai vir, e não é bem assim. Quanto que a gente já produziu, DJ? E há quanto tempo a gente está produzindo? E nenhum vídeo nosso nunca viralizou e a gente acabou caindo nas graças do público, mesmo produzindo muito conteúdo e conteúdo muito bom. Modéstia à parte, né? Então, acho que essa é a primeira lombada de quem está produzindo conteúdo. A lombada de repente, se ficar estafado daquela rotina e de produzir tanto conteúdo e de não estar vendo ali um resultado proporcional a todo aquele esforço que ele está colocando ali nas redes sociais, por exemplo, para poder adquirir alguma popularidade. E acho que a gente vai falar ao longo desse podcast aqui, mas não necessariamente o palestrante precisa ser popular para fechar palestras pagas. Então, esse é um assunto bem interessante e essa primeira lombada, primeiro ponto importante para a gente debater aqui, sim. Maravilha, você pegou o fio da meada, era exatamente isso que eu queria tocar. Você imagina que, se você for levar ao pé da letra, a lombada significa todos aqueles problemas que a gente tem. E não adianta você passar tentando atropelar a lombada, porque o problema só se multiplica e cresce. Então, exatamente. É preciso você dar uma desacelerada, opa, onde é que eu estou errando, o que eu estou deixando de fazer melhor, para você poder entender onde está o problema, e aí sim você consegue passar suave por essa lombada. Então, essa que é a questão que a gente está trazendo aqui. Então, esse momento reflexivo que eu trouxe foi para o palestrante pensar quais são as lombadas que estão atrapalhando o percurso do carro dele. E essas lombadas pode ser um fator, né, DJ? Pode ser algo dentro do conjunto de coisas que ele está fazendo. Tipo, claro. Agora, por exemplo, só para trazer um exemplo para vocês. Eu estava produzindo muito conteúdo para o nosso canal aqui, para o Fica a Dica, para o nosso YouTube, para o nosso Instagram, para o nosso Facebook. Então, a gente estava produzindo muito conteúdo. Eu cheguei em uma lombada, querendo ou não. E eu precisei dar uma desacelerada aqui na produção de conteúdo para dar uma atenção aqui na motivação. E resolvi fazer algumas vendas. Fazia tempo que eu não fazia vendas aqui no comercial da Motive. Resolvi começar a entrar um pouco aqui no comercial, voltar um pouquinho para o comercial e vender aqui no nosso comercial. E agora eu estou precisando reavaliar a minha rotina, porque não está dando, é muita coisa para ser feita. Tanto na produção de conteúdo aqui para os palestrantes, quanto aqui no comercial, atendendo os nossos clientes para tentar vender palestras. Então, cheguei numa lombada, ó. Não posso sair atropelando essa lombada, senão quem vai ficar maluco sou eu. Eu vou ficar que nem o cara do carro lá que passa pela lombada. Então, eu estou tentando ir com calma. Tem coisas que eu não estou conseguindo fazer. Estou avaliando que coisas são essas. E, consequentemente, eu vou ter que descartar algumas coisas. Vou ter que deixar de fazer algumas coisas para conseguir passar por essa lombada de uma forma saudável, sem quebrar meu carro e sem me estrupilhar todo, né? Então, acho que existem coisas quando nós passamos das nossas lombadas que precisam ser deixadas para serem feitas depois ou precisam ser descartadas da nossa rotina naquele momento para a gente conseguir alcançar uma performance acima da média. É bem isso que você falou, porque todo palestrante, ele não só almeja, como é um desejo de ser conhecido nacionalmente, de ser conhecido na área em que ele atua como um palestrante referência. Isso é natural de todo palestrante e seria esquisito se o palestrante não almejasse isso, né? Isso seria esquisito. E olha só, a gente vai entrar agora de cabeça no nosso bate-papo, depois dessa reflexão, só para você ir pensando aí quais são os problemas que você enfrenta. E se você, ao longo desse podcast, desse episódio aqui, você for identificando algum problema, vai mandando para a gente aí, quem está assistindo aqui no Instagram, pode ir mandando aí suas dúvidas, quem estiver assistindo no YouTube, que eu garanto que o Lucas vai responder para você, seja aqui ou seja depois no direct ou via mensagem, certo? Com certeza. Lucas, vamos lá. Existem alguns passos que o palestrante precisa praticar para chegar ao conhecimento popular, ao conhecimento em massa. Você consegue trazer para a gente aqui
alguns desses passos que possivelmente vão tornar esse crescimento dele visível no futuro? Tá, vamos lá. Primeira coisa que é importante passar aqui para a galera, tanto para o palestrante que não é conhecido, tanto para o palestrante que é iniciante agora no mercado de palestras, quanto para o palestrante que já é experiente, que já dá palestras há alguns anos, tá? Uma coisa todo mundo precisa entender, que existem 2 braços que todo palestrante precisa seguir. O braço de vendas, onde ele vai focar na venda das palestras dele, e o braço de conteúdo, onde ele vai focar na popularidade dele, em aumentar a popularidade dele. Então, vendas e produção de popularidade, elas estão trabalhando de forma paralela, segundo a metodologia que a gente apresenta para os palestrantes. Por isso que eu disse que não necessariamente você precisa ser um palestrante popular, um palestrante conhecido, para conseguir vender as suas palestras e vender por preços ótimos, como R$7.000 ou mais. Então, não é necessário ser um palestrante popular para conseguir vender a palestra dele. Eu diria até mais, não é necessário nem ser um palestrante experiente para conseguir vender as suas palestras, tá? Então, primeira coisa, separa estratégia de vendas de estratégia de popularidade. Quando a gente fala em aumentar a popularidade, em ser um palestrante conhecido, a gente está falando exclusivamente aqui do nosso braço de conteúdo, que eu falei, do braço popularidade. O que fazer para alimentar o braço popularidade? Existe um efeito que eu gosto de chamar de efeito Hidra, DJ. Você sabe o que é a Hidra? Você sabe, né? Que você é um cara que gosta de... Hidra de Lerna. Hidra de Lerna. Exatamente, Hidra de Lerna. Monstro mitológico. Monstro mitológico que era um dos 12 trabalhos de Hércules exterminar esse monstro. E aí o Hércules foi lá no pântano de Lerna, a pedido do oráculo que estava passando as tarefas para ele. Quando ele chegou lá, estava a Hidra, um dragão com cabeça de serpente, e o Hércules boladão, né, já pegou a espada dele, o cara sabe que é monstruoso, vrum, corta a cabeça da Hidra. Achou que o negócio estava ganho, né? Saiu fora, achou que era o trabalho mais fácil dos 12. Quando ele olha para trás, o bicho está pulando em cima dele, só que agora não com uma cabeça, mas sim com 2 cabeças. Ele percebeu que quanto mais cabeças ele cortava, mais as cabeças se multiplicavam. E por que eu estou contando essa história? Porque o efeito Hidra é um efeito multiplicador de autoridade. Então, ali a cabeça da Hidra se multiplicava. Quando o palestrante entende o efeito Hidra, o que se multiplica para ele é a autoridade dele. E, cara, beleza. Primeiro você precisa produzir autoridade, mas a partir do momento que você vai produzindo autoridade, você começa a criar o efeito, aqui já começa um segundo efeito, o efeito produto-produtor. A autoridade que você acabou de produzir, ou seja, esse produto, ele começa a produzir mais autoridade para você. Então, o produto, ele começa a virar um produtor. Essa autoridade que você criou começa a produzir mais autoridade. E como ela começa a produzir mais autoridade? A partir do momento que você começa a trazer mais pessoas para o seu conteúdo, por exemplo, então o palestrante aí que está ouvindo a gente, a partir do momento que você começa a criar conteúdo interessante, precisa ser interessante. Afinal, a gente sempre repete aqui, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Então, não adianta você produzir conteúdo loucamente e esse conteúdo não ser interessante, porque você só vai estar ficando estafado, você só vai ficar frustrado por produzir ou não saber o que produzir, já que você já produziu um monte de coisas e está vendo que aquilo não está gerando resultado. Por que talvez não esteja gerando resultado? Porque não está gerando interesse. Então, tudo precisa despertar interesse. A partir do momento que o palestrante desperta, cria um conteúdo interessante, e esse conteúdo começa a trazer pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre aquilo, essas pessoas, inevitavelmente, vão falar desse palestrante para outras pessoas. E essas pessoas que receberam indicação desse cara também vai vir até as redes sociais dele. Então, aqui a gente está falando de um segundo grupo de pessoas que esse cara nem impactou ainda. Ele impactou diretamente por meio das pessoas que falaram dele para esse cara aqui. Ou seja, a autoridade que esse cara gerou para essas pessoas acabou de gerar mais autoridade que essas pessoas aqui do primeiro grupo falou dele para essas pessoas aqui do segundo grupo.
Então, a autoridade que ele produziu mais autoridade, entendeu? Então, o primeiro ponto para que o cara comece a criar popularidade é entender esse efeito Hydra, esse efeito produto e produtor, e entender que ele precisa criar conteúdo interessante para começar a fazer essa roda girar. E antes de mais nada, né, como eu disse, entender esses dois braços, o braço de conteúdo e o braço de vendas. Aqui você vende, e isso não tem nada relacionado com popularidade, e aqui você cria popularidade. E aqui, quanto mais popularidade você criar, é óbvio que mais palestras você vai fechar. Mas essas coisas não estão necessariamente conectadas, principalmente quando o palestrante ainda não tem popularidade. E isso é extremamente não só importante, como é engraçado, né? Porque a gente conversa com palestrantes diariamente, a gente sabe as dificuldades que cada palestrante enfrenta, principalmente palestrante que já é conhecido, né? E a maioria, uma dificuldade coletiva que a gente identifica é que às vezes o palestrante fala, pô, eu não consigo ampliar a minha rede de palestras para outros estados, ou eu não consigo ampliar a quantidade de palestras que eu fecho para fora da minha cidade. E aí a resposta está exatamente no que o Lucas acabou de falar. É conteúdo relevante e que cause transformação. Acredito que a transformação seja o elemento fundamental para que esse reconhecimento aconteça, né, Lucas? Aí está um ponto, DJ. Esse é um ponto porque a visão é diferente do que essa que você acabou de mandar. É necessário eu ser um palestrante popular para conseguir vender palestras para empresas de outras regiões do Brasil? Não. Não é necessário você ser um palestrante popular para vender para grandes empresas multinacionais de outros estados do Brasil. Se você gostaria de vender para empresas de outras regiões e não consegue alcançar essas empresas, se você tenta entrar em contato com empresas e você acaba sendo ignorado, essas empresas não retornam o contato para você, você tenta ligar e o pessoal, em vez de conversar com você, fala, manda uma apresentação sua para mim e nunca mais retorna aquele e-mail de apresentação que você mandou, o problema não é a sua popularidade. Esse é um sintoma do problema, mas não é o problema. O problema aqui, ele está relacionado ao braço de vendas. Por isso que eu disse, DJ, a gente precisa separar esses dois braços. O braço de vendas, ele te ajuda a vender suas palestras. E vender suas palestras não depende da sua popularidade. O braço de conteúdo, ele te ajuda a aumentar a sua popularidade. E quanto maior for a sua popularidade, mais pessoas você está interessando. E palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Ou seja, quanto mais popular você for, quanto mais forte for o seu braço de vendas, mais palestras você vai fechar. Esse braço de conteúdo, esse braço de popularidade, ele chega a um ponto que começa a impactar suas vendas. Ele começa a aumentar suas vendas, porque você está interessando mais pessoas. Só que não é necessário o braço de vendas para vender palestras. Você vai vender menos palestras? Sim, você vai vender menos palestras. Só que ele te impede, a popularidade te impede de vender palestras, de fechar palestras para empresas de outras regiões, de atingir grandes empresas, de convencer o gerente de RH? Definitivamente não. E se fosse incorreto o que eu estou falando aqui, eu não fecharia palestras com tantos palestrantes aqui na Motivação que não são populares, entendeu? Então eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui nesse momento. Isso aí. Olha só, a gente está entrando agora num patamar da aula aqui, em que o palestrante precisa entender duas coisas fundamentais e o Lucas vai explicar isso aqui agora, como ele sempre faz, com o pé nas costas, porque eu sei que ele faz isso muito bem. Que olha só, a produção de conteúdo não é uma habilidade. A produção de conteúdo é planejamento. Concorda, Lucas, com isso? Totalmente. Porque habilidade todo palestrante tem. Você já é habilidoso naquilo que você faz. O problema é que você não consegue planejar essa sua habilidade em etapas em que concluídas vão te fazer muito bem lá na frente. Você pode falar um pouco para a gente, Lucas, sobre isso, sobre essa rivalidade entre habilidade e planejamento? Sim, vamos lá. Primeira coisa, por que a gente está falando sobre isso? Porque para ganhar popularidade é necessário utilizar o meio de contato que vai levar você para a maior quantidade de pessoas possível. Ou seja, é necessário estar ali no meio do povo para ser conhecido. A gente está falando de popularidade, não tá? Então, não dá para ser popular sem ser conhecido. Como me tornar conhecido? Tenho que atingir um meio que se comunica com um monte de gente. Que meio se comunica com um monte de gente?
a internet. Então, as redes sociais têm o poder de te tornar conhecido, porque as redes sociais têm o poder de te apresentar para centenas de milhares de pessoas. Então, é necessário que o palestrante esteja na internet caso ele queira ser popular. Segundo ponto, além de estar na internet, é necessário que o palestrante produza conteúdo caso ele queira ser visto pelas pessoas, caso ele queira ter uma chance de se tornar popularmente conhecido. Terceiro ponto, é necessário que o palestrante esteja na internet, produza conteúdo e produza conteúdo interessante para que ele seja visto, além de ser visto pelas pessoas, ele interesse as pessoas queiram saber mais sobre o que ele está falando. Não adianta você simplesmente conseguir impactar a pessoa. Você precisa impactar e interessar para que ela volte, porque senão ela vai te ver e nunca mais vai voltar. Aí não adiantou de nada, você diminui a sua chance de ser popular. Como produzir conteúdo suficiente e interessante o suficiente para aumentar suas chances de se tornar popularmente conhecido? Aí entra esse planejamento que o DJ acabou de falar. Até você que ainda não é um palestrante, mas ama falar sobre um assunto específico e quer entrar nessa vibe das palestras, quer entrar nessa vibe de se comunicar por meio das redes sociais, vocês não têm que ficar pensando no conteúdo que vocês vão postar amanhã. Vocês têm que pensar no conteúdo que vocês vão postar no mês que vem. É uma loucura ficar pensando no conteúdo que vai postar amanhã, inclusive uma pressão gigantesca, porque se acontece um problema amanhã, ferrou, já não tem conteúdo postado. Então, tudo depende do planejamento e de você criar uma linha editorial que vai te ajudar, vai facilitar você a ter ideias de conteúdos para você gerar, para você criar. Então, a ideia é que você se planeje para criar um lote de conteúdos, até chegar num ponto em que você não vai estar mais pensando em criar o conteúdo de amanhã, mas sim o lote de conteúdos do mês que vem. Toda semana você, por exemplo, cria 3 vídeos para sempre ter uma gordura e manter a sua gordura de conteúdo, né, DJ? Essa gordura de conteúdo que o Lucas está falando aí, ela é extremamente importante porque faz você se organizar e melhorar ainda mais o seu conteúdo, fazendo aquilo que a gente faz de melhor, que é fazer análise das coisas que estão dando certo e que estão dando errado. Então, exatamente. O DJ é o gerente de marketing da Motivação Palestras. O cara que fica me enchendo o saco para fazer gordura, porque a gordura dá uma tranquilidade gigantesca, né, DJ? Sem dúvida. O palestrante que tem esse planejamento, o palestrante que consegue se planejar com o conteúdo dele, de acordo com os... Claro que a gente sabe que os pontos de contato são muitos, né? Agora ele precisa se planejar para não deixar faltar nada nesses pontos de contato diariamente. Porque você imagina que a gente atinge pessoas específicas em pontos de contato específicos. Tem gente que vê mais Facebook, tem gente que vê mais Instagram, tem gente que vê mais YouTube, tem gente que gosta de ler blog, tem gente que gosta de estar lá no LinkedIn. Então, ou seja, como é que você... como a gente sempre fala, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, você tem que estar presente em todos esses pontos de contato, porque você pega um pouco daqui, pega um pouco dali, pega um outro pouco dali, e quando vê que não, você está preenchendo, está enchendo o seu papo, né? Então, essa Exatamente. é e a gordura vai ajudar nisso, porque você tem tempo suficiente de conteúdo produzido ali para você poder analisar e pensar, pô, o que eles estão gostando mais? Olha, esse tipo de conteúdo que eu postei aqui deu um boom, um monte de gente curtiu. Então, já é uma sacada para você produzir mais conteúdos naquela mesma linha. Não é isso que você está tentando explicar, Lucas? Exatamente. O cara, ele sai da preocupação com produção, porque isso é ruim, porque às vezes até diminui a qualidade do que a gente está produzindo, né? Porque a gente fica tão automatizado pela necessidade de produzir mais que a gente meio que perde a mão na qualidade. Então, você acaba tirando a preocupação da produção e começando a colocar a preocupação na análise. E, como o DJ falou, quanto mais você analisa, quanto mais você percebe quais são os vídeos que as pessoas mais gostaram e quais foram os vídeos que elas menos gostaram, você começa a produzir lotes de conteúdo que tendem a funcionar melhor. E aí, como você está produzindo conteúdo que tende a funcionar melhor, chega uma hora em que os seus conteúdos estão agradando muitas pessoas. Ou seja, cada vez mais você vai aumentando as suas chances de se tornar popular. A gente, eu, o Lucas, a Natália, nós somos formados em marketing. E a gente sabe quais são alguns macetes que precisam ser feitos para que as pessoas venham, elas te digam algo
que você quer saber sem elas saberem que estão te dizendo ou que estão te revelando. E o Lucas sabe, ele vai poder falar para você um pouco mais, para vocês palestrantes, estrategicamente dentro do mercado, mas funciona basicamente assim. O palestrante, vamos supor que você pergunte lá no Instagram, no Stories, e você posta lá: gente, qual dessas cores vocês gostam mais? E aí você dá 3 opções: vermelho, amarelo e azul. As pessoas, elas vão te responderem: a gente gosta mais de azul, a gente gosta mais de amarelo. E aí, pela resposta delas, você começa a criar conteúdos com aquela cor, porque a maioria escolheu. Então, ou seja, a maioria do seu público que te segue ali, eles gostam do azul. Então, as suas publicações vão ter a cor azul. Por quê? Porque é o que o seu público quer ver. E aí, de repente, você é um palestrante, você fala de 3, 4 temas, e aí, dentro daquele tema, você coloca: olha, o que vocês querem ouvir? Vocês gostariam de me ouvir falar sobre liderança? Sobre motivação? E aí você dá as opções e as pessoas vão lá na enquete e vão votar: olha, eu quero ouvir sobre liderança. Se a maioria gostou de liderança, é óbvio que você vai produzir não só lives de liderança, mas você vai produzir outros conteúdos de liderança. Ou seja, as pessoas vão te dizer o que elas querem e você vai produzir conteúdo que elas querem consumir. E aí pronto, o relacionamento não tem como dar errado, né, Lucas? É isso, porque você está entregando o que as pessoas procuram. E quanto mais pessoas procurarem por aquilo, mais as pessoas vão se interessar pelo que você está procurando. Quanto mais pessoas se interessarem pelo que você está procurando, mais popular você vai ficando. É como o Rodrigo falou no YouTube, não tem como alcançar muitas pessoas da noite para o dia. Isso daí é um jogo que você vai jogando e não adianta você ir jogando de forma automática. O time que entra em campo para jogar de forma automática acaba perdendo o jogo, né? Porque o cara não sabe se ataca, não sabe se defende. Você tem que entrar no jogo com uma estratégia. Qual que é a estratégia do produtor de conteúdo? Ele analisa o que está dando mais certo. E isso vai dar a possibilidade dele alcançar mais pessoas, agradar mais pessoas e aumentar a chance dele de se tornar popular. Agora, tem um caminho melhor do que a pessoa dizer para você o que ela quer ouvir de você? Claro que não. Não tem. Acabou. É fato que a gente está passando para vocês aqui, são coisas que vocês já podem, a partir de agora, começar a produzir. Vocês já podem fazer enquetes, porque vocês já têm um público que compartilha o seu conteúdo, que absorve o seu conteúdo. E é como o Lucas falou, os palestrantes, eles precisam despertar, acima de tudo, interesse. Esse é o ponto de... Inclusive, DJ, tem uma direção que eu acho que é legal até compartilhar aqui com os palestrantes. Antes de você falar essa direção aí, não esquece isso, tá? Eu só queria te fazer uma pergunta. Quantos palestrantes famosos não, palestrantes conhecidos, você conhece que aplica essa temática que a gente acabou de conversar aqui e ensinar para os palestrantes que estão assistindo a gente? Palestrante conhecido que cria conteúdo na internet, todos fazem isso. Acabou. E eles fazem isso periodicamente, né? Porque a gente é impactado por isso, por essas enquetes deles. E depois a gente percebe que lá na frente eles começam a produzir conteúdo relacionado àquela enquete que eles produziram antes, né? Exatamente. E aí eu quero trazer uma direção para os palestrantes. Olha só, todo palestrante tem um tema de especialidade. Por exemplo, o Rodrigo colocou aí no comentário que ele fala sobre equilíbrio emocional. Vamos pegar esse tema de exemplo, então. Equilíbrio emocional. Dentro do tema equilíbrio emocional, Rodrigo, eu tenho certeza que tem um monte de dores que as pessoas que não têm equilíbrio emocional sofrem. Um monte de dores e um monte de sonhos que elas querem alcançar depois que elas conquistarem o equilíbrio emocional. Um monte de sonhos que elas não conseguem alcançar porque elas não têm equilíbrio emocional. Existem um monte de maneiras de conquistar equilíbrio emocional. Existe um monte de formas de se desviar, se esquivar daquilo que tira o nosso equilíbrio emocional. Só que eu já falei em uns 4 ou 5 tópicos que daria um monte de subtemas de conteúdo. Esse é o start. Então, pega o seu tema, palestrante, e aplica essas perguntas que eu acabei de falar para a sua temática. Só aí você já vai ter uma lista de conteúdo a ser criado. Cria esse conteúdo. Acho que essa lista já vai dar um mês de conteúdo, DJ. A partir do momento que o palestrante cria essa lista e começa a produzir esses conteúdos, ele precisa analisar. E aí ele vai analisar
e começar a fazer essas pesquisas que o DJ falou. Então, de repente, o pessoal começa a comentar lá no post que você fez no Instagram, faz uma pergunta para ele, o que você achou? Qual insight você teve? E aí, desse insight que o cara falar, já tem um novo conteúdo, entendeu? Joga lá uma enquete no seu story do Instagram, daquela enquete já vão surgir novos conteúdos. E esses conteúdos que estão surgindo nessa segunda leva, nesse segundo lote, são conteúdos que tendem a agradar as pessoas muito mais do que o primeiro lote que você criou agradou. Porque aquele primeiro lote você criou a partir das coisas que você imaginou. Esse segundo lote você está criando a partir dos feedbacks que as pessoas estão te dando. Então tá aí, ó. Essa é uma mecânica para você criar conteúdo a partir de agora, de forma fácil e em lote. Não o de amanhã ou de depois. Não, é uma lista, é um lote de conteúdos, entendeu? Olha só, existem vários sistemas de você conseguir, lembrando que o tema é como ser conhecido no mercado de palestras. Esse é o tema. E para você ser conhecido, você precisa gerar interesse. E para gerar interesse, você precisa produzir conteúdo. É uma regra, não tem como ser conhecido sem gerar interesse e produzir conteúdo. Ponto. Passando por esse ponto de partida, existem vários mecanismos de como fazer isso. A gente está passando aqui alguns. O Lucas falou agora sobre o sistema de produção, de você reconhecer os temas que você fala, fazer as enquetes, perguntar para as pessoas quais foram os insights que elas tiveram e a partir daí você... É como a hidra de Lerna que o Lucas acabou de falar. Então, você perguntou para a pessoa qual foi o insight, você cortou uma cabeça. Se 3, 4 pessoas forem falando os insights dela, já são mais cabeças nascendo para você pensar em outros conteúdos e por aí vai. E aí tem um ponto, DJ, que é importante passar também. Eu falei para a galera que o palestrante tem 2 braços estratégicos, o braço de vendas e o braço de conteúdo, tá? Todo palestrante também tem 6 pontos de contato em que ele deve se comunicar com as pessoas. E eu vou compartilhar aqui quais são esses 6 pontos de contato. E-mail, blog, redes sociais, Media Kit, palestra e o último, depois eu lembro qual que é e eu falo. Esses são os pontos de contato. Esses pontos de contato, eles vão compor esses 2 braços. Alguns desses 6 pontos de contato, eles são mais úteis para vender a palestra. Outros pontos de contato, eles são mais úteis para vender o palestrante, para produzir autoridade, para produzir popularidade. Então, vamos lá. Quais são os pontos de contato que ajudam o palestrante a vender a palestra? Olha lá, o Luiz Carlos Conte soprou aí para mim. Valeu, Luiz. Site. O Luiz tá ligado nos nossos conteúdos, hein, DJ? Vamos lá, então, ó, no braço de vendas, quais são os pontos de contato que mais ajudam o palestrante a vender? Porque aqui no braço de vendas ele não está preocupado com popularidade, ele está preocupado com fechar palestras. Então, quais são os pontos de contato que mais ajudam ele a vender a palestra dele? E-mail, Media Kit e site. Nesses 3 pontos de contato, o cara tem que vender a palestra dele, sem massagem. É venda. Nos outros 3 pontos de contato do braço de conteúdo, ele vai precisar criar popularidade. Quais são esses 3 pontos de contato que ajudam ele a criar popularidade? A palestra, né? A palestra, o cara ali, quando tá no palco, ele consegue encantar um monte de pessoas, ou seja, para aquelas pessoas ele acabou de se tornar popular. Então, palestra, redes sociais e o blog dele. 2 desses 3 pontos de contato aqui, da popularidade, eles estão conectados à internet. A gente falou. É o lugar onde ele vai conseguir atingir mais pessoas. Nesses pontos de contato do braço de conteúdo, você não tem que vender não, palestrante. Aqui é a produção de popularidade e não venda. Você vai vender aqui no braço de vendas, usando os pontos de contato do braço de vendas. Aqui no braço de conteúdo, esquece, não vende palestra nas suas redes sociais, porque as redes sociais servem para ganhar autoridade e popularidade. Porém, e esse é o ponto que eu quero trazer aqui, DJ, importantíssimo, e que mesmo falando aqui, a maioria das pessoas que não estão assistindo a gente e se interessam pelo mercado de palestras, não vai conseguir conectar os pontos e não vai seguir o que a gente está falando. No braço de vendas e nos pontos de contato do braço de vendas, palestrante se comunica com contratantes, gerente de RH, gerente de marketing, gerente comercial, contratante. Braço de venda, você fala com contratante. No braço de conteúdo, palestras, redes sociais e blog, você não fala com contratante. E é por isso que você não tem que vender nas redes sociais. Porque aqui você está falando com as pessoas que serão transformadas pelo seu conteúdo. O cara, ele vende palestra em cima do palco? Não. O cara, ele tem que compartilhar o conteúdo dele para gerar transformação para as pessoas que estão assistindo ele. Nas redes sociais não pode ser diferente. Nas redes sociais
mas o palestrante tem que gerar conteúdo para gerar transformação para as pessoas que estão ali nas redes sociais dele, porque as pessoas que seguem ele nas redes sociais são como as pessoas que assistem a palestra dele, são as mesmas pessoas que assistem a palestra dele. Então, no final das contas, suas redes sociais, palestrante, é o seu palco. E o conteúdo das suas redes sociais são as suas palestras, são fragmentos das suas palestras. Quando você, e é impossível para mim entender como um palestrante não consegue gerar conteúdo interessante nas redes sociais dele, porque a sua palestra é interessante, a sua palestra é transformadora, a sua palestra gera resultado. Então, se você não está gerando resultado, transformação, impacto, se o seu conteúdo não está sendo interessante nas suas redes sociais, significa que você ainda não conseguiu entender que os conteúdos das suas redes sociais são fragmentos da sua palestra. E se a sua palestra gera resultado, inevitavelmente os conteúdos das suas redes sociais vai gerar resultado também, desde que você entenda isso e que você crie conteúdos que são fragmentos da sua palestra com o objetivo de transformar as pessoas que estão vendo aqueles conteúdos nas redes sociais. Você vai criar conteúdo focado para as pessoas que estão lá recebendo seu conteúdo na rede social, mas considerando que essas pessoas são pessoas que estão ali sentadas assistindo a sua palestra e não contratantes de palestras. Então, essa informação é importantíssima. As que serão transformadas pelo palestrante. O público do braço de vendas, aí sim, são os contratantes da palestra. Isso tem que ficar muito claro. Ficou claro, DJ? Senão eu vou explicar de novo, porque isso não pode ficar nas nuvens, não. Não só ficou claro, como isso é uma realidade que todo palestrante já conhece. Para você ter noção, eu estou falando com toda certeza, porque existem pesquisas que comprovam isso que eu vou falar agora. Mais de 80% da população brasileira utiliza a internet. Aí, ó. Mais de 80%, você pode pesquisar, e se for mentira o que eu estou falando, você pode vir aqui e dizer, olha, DJ é mentiroso, passou uma informação mentirosa. Pode pesquisar, porque o Lucas sabe, eu leio o UOL todos os dias, eu leio o G1 todos os dias, e eu gosto muito dessa parte de tecnologia. E tinha uma matéria que estava dizendo que mais de 80%, eles não dizem se é 81, 88, 89, mas mais de 80% da população brasileira utiliza a internet. Ou seja, até a terceira idade já está familiarizado com a internet, já sabe entrar no WhatsApp, já sabe mexer no TikTok, já sabe ver vídeo no YouTube. Eles sabem até mandar. Minha mãe manda florzinha para mim de manhã, fica mandando foto de planta. Foto de planta é osso. Então você percebe que a educação tecnológica está chegando até para aqueles que são analfabetos digitais. Então, olha a proporção que isso se tomou. 80%, mais de 80% da população utilizam a internet. É muita gente. É uma área grande. E aí eu te pergunto, qual pedaço desses 80% você está mordendo? Qual pedaço? E não depende do quanto de conteúdo você cria para definir se você está mordendo um pedaço grande ou pequeno, mas sim da quantidade de conteúdo interessante que você está criando. E aqui nessa nossa conversa de mais de 40 minutos, a gente já passou várias dicas de como criar conteúdo interessante. Eu quero que vocês que estão aí assistindo a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook, coloquem aí nos comentários para mim se faz sentido. Se isso que eu falei, isso que o DJ falou faz sentido para você, escreve sim. Só manda um sim aí nos comentários para mim. Agora, um problema comum que existem em vários palestrantes que a gente conversa é que eles dizem o seguinte, eu não tenho presença digital, ou eu tenho uma dificuldade enorme em ter essa presença digital. E aí você olha pro cara e fala pro cara, pô, quanto tempo você passa na internet por dia? Aí o cara fala assim, sei lá, acho que umas 3 ou 4 horas do meu dia eu tô ali na internet, no celular, nas redes sociais e tal. Você é presente digitalmente ali. O problema é que você não é presente estratégico, você não é presente produzindo conteúdo, você é presente consumindo conteúdo das outras pessoas, quando deveria ser ao contrário. Então, numa realidade de que mais de 80% da população utiliza a internet, chega a ser até um insulto você, palestrante, dizer que não tem presença digital. Inclusive, DJ, caraca, isso daí é forte, viu? Gente, quantos palestrantes... Eu não posso falar o nome, mas quantos palestrantes eu conheço que até hoje, são vistos como grandes palestrantes, como palestrantes
tipo, super populares, só que são populares de anos atrás. São lembrados hoje, são bastante populares entre os palestrantes, mas que deixaram e estão deixando cada vez mais de ser populares entre os contratantes. Adianta ser popular entre palestrante e não entre contratante. Estão deixando de ser populares entre os contratantes por estarem fora da internet. Eu já ouvi isso de alguns, inclusive falando, entrei na internet tarde demais. Tem muito palestrante aí com menos experiência que eu, mais novo que eu, arrebentando na internet, fechando mais palestra que eu. Por quê? Porque eu demorei para me conectar ao digital, para entrar aí no mundo digital. Então, até mesmo os palestrantes populares, entre os palestrantes populares, entre os contratantes, há anos atrás, estão reconhecendo que perderam e perderam muita popularidade, perderam e perderam muitos negócios, simplesmente por deixarem o digital de lado. Olha só, eu vou trazer uma notícia para vocês que não é quente, tá? Essa notícia não é quente, mas é só para vocês terem essa noção de como tá essa coisa de internet. Existe um cara bilionário chamado Elon Musk. O Lucas conhece esse cara, ele é palestrante também, né, Lucas? Você conhece ele, né? O cara é zica, né? Esse cara, só para você ter uma noção, para vocês terem essa noção, ele quer ser o primeiro a colonizar Marte. Inclusive, ele já tem até uma maquete de como seria uma cidade marciana, tá? Ele é o dono da SpaceX, que é uma agência que trabalha com essas coisas espaciais também, com exploração espacial, e muitas vezes é requisitado pela NASA para ajudar em alguns trabalhos deles de levar foguetes, enfim. Por que eu estou falando isso para vocês? A SpaceX está desde o ano passado, desde o ano retrasado, lançando milhares. Quando eu falo milhares, pensa aí em 20 mil, 38 mil satélites Starlink que vão girar em volta do mundo. Ou seja, lugares no meio do mar, você vai ter acesso à internet. O objetivo dele é criar uma rede de internet tão fodida que as pessoas não tenham nenhum lugar do mundo onde ela não consiga ter acesso à internet. Você já tinha ouvido falar dessa matéria, Lucas? Não, esse daí eu não ouvi falar, não. Depois pode pesquisar e vocês podem trazer aqui. Ele está criando uma rede chamada Starlink, que ele está enviando milhares de satélites, e o objetivo dele é os lugares mais remotos do mundo vão ter acesso à internet. Imagina que você está lá no meio da Antártida e seu celular pega. Normal. Caraca, isso combina até com o que o pessoal está chamando de sociedade 5.0, né? Que é a sociedade totalmente conectada à internet. É necessário esse tipo de tecnologia para que isso aconteça. Então você imagina, se a gente até agora, com os únicos satélites que a gente tem, a gente já consegue mais de 80% da população conectada à internet, ou seja, 3, 4 horas por dia conectada à internet, você imagina o que esse cara não vai fazer? Não, vai chegar um ponto em que a gente vai estar o tempo todo conectado à internet, porque a gente vai vestir, já vestimos, né, o relógio que está conectado à internet, o fone, sei lá, o celular. Daqui a pouco é a TV que vai estar, é a casa que vai estar conectada à internet, então vai ser impossível estar desconectado da internet. Eu adoro filme de ficção científica, porque o pessoal de Hollywood, eles não viajam não, DJ. Eu fiquei sabendo que aqueles filmes de Hollywood, eles são criados a partir de projetos patenteados que já existem. E aí os caras pegam esses projetos patenteados, metem no filme lá, e eu fico viajando com as ideias que acontecem lá. Então, acho que vão chegar tecnologias aí, DJ, que é bom a gente ficar de olho aberto, porque pode ser que sejam como a internet quando chegou para esses palestrantes super populares que eu estava falando aí alguns minutos atrás. Tecnologias que, se o palestrante hoje não tiver alerta, ele pode perder ou pode, de repente, deixar de ganhar popularidade. Porque, como diz o ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, imagina, a galera que chegou primeiro na internet ganhou popularidade muito mais rápido do que quem está tentando construir autoridade agora na internet. Tem muita gente falando sobre as mesmas coisas, então está muito mais difícil construir popularidade agora do que era no começo da internet, no começo do YouTube, no começo do Facebook, do Instagram. Então, vamos continuar produzindo com consistência, conteúdo interessante e alerta às novas possibilidades para a gente conseguir aproveitar essas oportunidades.
Olha quantas lombadas a gente te ajudou a reduzir para passar nelas com o maior cuidado e seguir em frente. Então, tá tudo conectado, assim como a internet, assim como mais de 80% dos milhões de brasileiros aqui estão, e você não pode ter mais essa desculpa de que não tem presença digital ou que não sabe como fazer para ter presença digital. Você sabe, você já tem o conteúdo, você já sabe manipular as redes sociais, é só mergulhar de cabeça, ter um bom planejamento, como o Lucas comentou, você está presente em todas as redes sociais para tentar atrair o máximo de pessoas possíveis que se interessam pelo seu interessante conteúdo, e é isso. Então, e DJ, o Gilberto Bittencourt, ele deixou uma pergunta aqui para a gente, que é o seguinte: eu estou começando no meio, mas estou sentindo muita dificuldade de abrir espaço tanto nas redes sociais como entre as empresas. Qual a dica? Ele falou que, se eu entendi bem, que ele chegou agora aqui pela live também. Gilberto, eu falei alguns minutos atrás sobre a questão da estratégia do braço de conteúdo e do braço de vendas e dos pontos de contato que te ajuda a vender. Você falou que está com dificuldade para chegar até as empresas, e também os pontos de conteúdo que te ajuda a ganhar popularidade na internet, por exemplo. Então, depois assiste essa nossa live de novo, assiste essa nossa aula, esse nosso bate-papo de novo, para você pegar esse ponto em que eu falei isso, porque eu acho que essa explicação que eu dei responde essa sua pergunta, beleza? Bom, antes de encerrar, eu queria dar uma última dica. Pode, Lucas? Tá liberado? Manda, lógico. Dica? Olha Manda. Só, o Rodrigo, ele perguntou assim: como assim as pessoas podem me dizer o que elas gostariam de ouvir? Ele fez essa pergunta quando a gente estava falando, né, lá na questão de que as pessoas podiam te dizer o que elas queriam ouvir de você. E olha só, eu vou dar só uma dica, a gente já deu uma dica, já respondeu inclusive a pergunta dele, mas eu vou dar mais uma dica de como você pode saber o que o seu público quer de você sem ele saber que te falou isso. Não ficou confuso, né, Lucas? Deu para entender o que eu quis dizer, né? Eu sim. Tá, vamos lá. Vamos supor que eu seja um maquiador profissional, tá? Eu sou um maquiador profissional. Eu vou lá no YouTube e acesso lá, na busca, maquiagem. Quando eu coloco maquiagem, o YouTube me dá 10 opções dos títulos de vídeos mais acessados pelas pessoas que gostam de maquiagem, certo? E aí coloca lá, vai estar lá, maquiagem de Halloween, maquiagem de casamento, maquiagem social, maquiagem para sair à noite, não sei o quê. Ou seja, só ali você já tem 10 opções de fazer um conteúdo relacionado àqueles temas, porque são os que mais as pessoas estão buscando, certo? Ou você pode ir muito mais além. Você digita no YouTube, maquiagem A. O que ele vai fazer? Ele vai te dar todos os tipos de maquiagem que começa com A. Maquiagem, como é que é alguma maquiagem aí, mulheres que estão aí, que tem a letra A, por exemplo, sei lá. Não finge não, DJ, você sabe, não finge não. Inclusive, como o DJ foi ótimo na explicação aqui da maquiagem, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários hashtag DJDMake, hashtag DJDMake, para que na próxima live ele venha maquiado com cílios postiços para contextualizar essa explicação dele, né? Então, só terminando, é para você entender que o próprio YouTube ele vai te ajudar a produzir conteúdos. Então, você pode colocar maquiagem A e ele te dá várias opções de maquiagens com A que as pessoas estão procurando. Se você não estiver contente, você coloca maquiagem B. Aí ele vai colocar lá maquiagem para o Dia das Bruxas, maquiagem para não sei o que com B. Se você não estiver mais contente, você coloca maquiagem C. E aí, maquiagem coreana. Maquiagem, sei lá. Então ele vai te dar uma série de ideias para te ajudar com os temas do seu conteúdo. Isso aí você pode transferir para qualquer área. Eu estou falando só de maquiagem, mas você pode transferir para qualquer outra coisa. Liderança, você pode transferir ali para inteligência emocional, desenvolvimento de equipes. Você pode transferir para a sua área de atuação, certo? Aí. Então, essa live foi uma chuva de tipos de conteúdos que vocês podem produzir. O segredo para ganhar popularidade é produzir conteúdo interessante. Não produzir conteúdo. Não importa se você está produzindo conteúdo. É necessário produzir conteúdo interessante. E como saber o que é interessante?
Primeiro você precisa produzir para depois analisar o que deu mais certo. Muito provavelmente o que deu mais certo foi o mais interessante. E aí você começa a produzir mais conteúdo parecido com aqueles conteúdos que deram mais certo. E aí você cada vez mais analisando de novo, vai produzir conteúdo cada vez mais interessante e com mais chances de ser popular. Imagina, se numa dessas você viraliza um vídeo seu. Aí pode partir pro abraço. Acabou. E se você fizer isso, Gilberto, você que perguntou pra gente aí, se você fizer isso e der certo, marca a gente lá no Story, fala qual foi o resultado e aí depois a gente vai trazer você aqui para conversar com o Lucas aí e apresentar os resultados de acordo com o que a gente falou. Beleza? Legal, boa. Olha só, o Rodrigo fez uma pergunta para você, eu vou pedir pro Rodrigo, a gente tá acabando aqui a nossa live. Rodrigo, chama o Lucas lá no direct, pergunta para ele. Não, peraí. Ele vai te responder. Essa pergunta aí do Rodrigo dá um podcast, DJ. Vamos fazer um podcast falando sobre isso. Como conseguir os contatos de braço de vendas. Isso, como conseguir contatos de cliente para você oferecer suas palestras. Maravilha. Aí, ó, Rodrigo, você já trouxe aí mais um tema interessante aí de podcast, hein? Pra gente Viu, poder DJ? discutir. A gente fala o que a gente faz. Então, a gente já pegou um insight aqui, uma curiosidade, algo que interessa alguém que está assistindo a gente e vamos criar um conteúdo em cima disso. E não em cima do que a gente acha que é interessante. Com certeza, esse assunto interessa o Rodrigo, interessa outros palestrantes. Porque se o Rodrigo fez essa pergunta, é porque ele está interessado em saber mais sobre isso. Entendeu? Então, a gente acabou de fazer exatamente o que a gente falou aqui durante toda a nossa conversa, que o palestrante precisa fazer também. É isso aí. Então, é isso mesmo, o Rodrigo falou, estou no começo da carreira de palestrante e vocês ainda vão ouvir falar de mim, sem dúvida. Quero ouvir, Rodrigo, quero ouvir. E olha só, Rodrigo, é um desafio para você, tá? Segue tudo que a gente está falando aqui à risca, faça tudo que a gente fala e com certeza você vai ter resultado e você vai trazer isso para a gente compartilhar com o pessoal aqui também, tá certo? Nossa intenção é te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, que é o palestrante corporativo. Essa é a nossa meta e isso que a gente almeja junto com você, certo? DJ, oi. Vamos fazer a pose do print aqui. Vamos. Hoje eu quero pedir para o palestrante que está assistindo a gente aí no YouTube e no Facebook tirar um print e marcar a gente no Instagram. E eu quero jogar uma zica aqui no palestrante que não marcar a gente no Instagram. Não vai fechar a palestra durante o ano de 2021 inteiro. Essa é a minha zica, ó. Você não vai fechar a palestra durante o ano de 2021 inteiro se você não tirar um print dessa tela e marcar a gente lá no Instagram. Aí tá problema, hein? Eu estou jogando a zica, eu não estou nem aí. Então é só tirar para quebrar a zica, é só tirar o print e postar lá no Instagram. Vamos lá, Jay? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tamo junto. Olha só, obrigado a todos vocês que participaram, obrigado aí pelas perguntas, pelos comentários, valeu, Lucas, pelo tempo aí, foi uma aula hoje um pouco mais longa, mas que valeu a pena, a gente trouxe um monte de informação. E você sabe, o nosso objetivo aqui é trazer informações de como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de fazer a sua inscrição, caso você não seja inscrito ainda no canal. Tamo junto, qualquer coisa, pode contar com a gente. Ó, quinta-feira a gente tá de volta, hein? E terça-feira, às 8 horas da manhã, eu tô por aqui também, tá? O Rodrigo falou, não esquece de mandar no meu e-mail. Quem tá cadastrado lá no e-mail, se você não tá cadastrado, vai lá no site ficadicapalestrante.com.br e deixa seu e-mail lá, que sempre que for começar uma live, 15 minutos antes, eu mando para você por e-mail o aviso, tá bom? Um abraço, galera. Obrigado, boa pessoal. Quinta-feira. Obrigado, Gilberto. Tamo junto. Valeu, DJ. Até mais. Tchau, tchau.